Graça e paz, gente querida, povo de Deus, tudo bem com vocês? Irmã preciosa, você está aí? Tudo bem com vocês? E você, meu irmão amado, como está? Crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo? Acredito que sim. Mais um dia maravilhoso, e eu tenho o grande privilégio de poder chegar até você. Você não sabe como eu me sinto bem quando eu falo, eu tenho o privilégio de chegar até você, porque é um privilégio mesmo. E eu chego até você com um objetivo: não é me aparecer, não é que você passe a gostar de mim e me ache grande coisa. Não, no meu coração não existe nada dessas coisas. A alegria de chegar até você é que eu vou falar para você, eu vou pregar a você o Evangelho da graça de Deus, esse Evangelho maravilhoso, das insondáveis riquezas da pessoa de Jesus Cristo. Paulo disse: não me envergonho do Evangelho. Quando Paulo falou isso? Paulo estava no meio do judaísmo, começou a pregar a graça de Deus, falar que o homem não é salvo por obras, falar a respeito da cruz, falar a respeito o fim da lei é Cristo. E os judeus, aquelas pessoas que viviam ao redor dele, ficaram revoltadas. Por quê? Porque elas não entendiam o Evangelho e elas achavam que Paulo vinha querer destruir a religião delas, destruir a crença delas, destruir o judaísmo. No entanto, elas não entendiam que tudo aquilo havia acabado. Então essas pessoas se voltavam contra Paulo, achavam ele um mentiroso, alguém que conspirava para destruir o judaísmo, alguém que era contrário ao judaísmo. Pensa quanto Paulo sofreu e foi perseguido por toda essa gente, por todas essas coisas, por todo aquele sistema religioso daquela época. Mas no meio de tudo isso, ainda que eles achassem que Paulo era um herege, que Paulo era alguém que trabalhava contra o judaísmo, que falava tudo ao contrário daquilo que eles acreditavam desde o nascimento, apesar de tudo isso, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. E que Evangelho Paulo tinha em mente? O Velho Testamento? Não. O que Paulo tinha em mente quando ele falava não me envergonho do Evangelho? Paulo sabia que a velha aliança acabou na cruz. Paulo sabia que tudo aquilo que se referia a Jesus Cristo na velha aliança havia se cumprido, havia se consumado. Paulo sabia que todo aquele ritual religioso dos judeus havia terminado na cruz, que a partir de agora, através do sangue de Jesus, uma nova aliança havia sido estabelecida, um novo testamento havia sido estabelecido. E Paulo sabia o que era o Evangelho da graça de Deus. E Paulo, sentindo toda essa perseguição, essa luta contra ele, no meio de tudo isso ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita. Que acredite em quê? No Evangelho. Então Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus. O que é esse poder de Deus que é o Evangelho? É um conhecimento novo. É um conhecimento que chega na nossa mente, no nosso espírito. Traz luz, ilumina os olhos do nosso coração e transforma e muda totalmente a nossa vida. Esse poder de Deus que é o Evangelho é um conhecimento que chega a nós, que traz clareza, que traz revelação, que mostra aquilo que Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário por cada um de nós.
E esse conhecimento, ele tem um poder, que quando eu compreendo, quando eu entendo, quando cai o véu dos meus olhos, eu posso entender o que é Evangelho. Eu posso entender que Velho Testamento não é Evangelho, que tudo aquilo é história do povo judeu. Eu posso entender que a Velha Aliança, ela foi estabelecida entre Deus e o povo judeu, não os demais povos. Posso entender que aquelas promessas da Velha Aliança, que eles querem trazer para nós, não foram prometidas a nós. Elas foram prometidas para aquele povo do Velho Testamento. Nós não temos terra prometida para conquistar, mas eles tinham uma terra prometida, que eles tinham que entrar e conquistar. Nós não temos. A terra prometida que eles tinham na Velha Aliança era um território, havia uma medida territorial que pertencia a eles. Deus prometeu, quando Abraão saiu da sua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Havia uma terra física. Mas na Nova Aliança não tem essa terra física, não tem que conquistar esta terra. Não existe, isso é coisa da Velha Aliança. Está bem claro isso na sua mente? Então esse Evangelho, que é um poder de Deus, é um conhecimento que chega a mim e me transforma de dentro para fora. A religião trabalha fazer coisas do lado de fora para você ser transformado. Enche você de obras. O Evangelho é diferente. Esse conhecimento vem e transforma você de dentro do teu espírito para fora. E esse é o Evangelho da graça de Deus, que nós estamos aqui perseverando, trazendo essa palavra a você, para que você seja aperfeiçoado, você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você que teve os olhos do coração iluminados, entende o que eu estou dizendo. Você sabe que aquele fardo religioso, escravizador, destruidor das mentes, foi tirado da tua vida. E hoje você está liberto pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. E isso para mim é a riqueza, isso é o prêmio. Isso para mim é ser próspero. A minha prosperidade consiste em você entender e ser liberto pelo conhecimento da graça de Deus. Naturalmente não é uma prosperidade física, é uma prosperidade no Espírito, que me satisfaz e me dá grande alegria. Por isso eu chego até você com um coração simples. Eu sei que não sou grande coisa, eu não sou um grande pregador, não sou dominador, não sei 100% do Evangelho da graça de Deus. Eu vou dizer uma coisa, ninguém sabe 100% do Evangelho da graça de Deus. Eu chego até você com este coração para ser um colaborador do teu crescimento espiritual. Mas estamos naquela série de pregações da carta de Paulo aos Colossenses. Então eu já estou aqui com a Bíblia aberta. Vamos ler Colossenses, capítulo de número 1, verso 13 até o 20. Nessas últimas 8 lives nós estamos nesses poucos versos, porque aqui tem muito assunto para falar a respeito do Evangelho da graça de Deus. Então vamos ler Colossenses 1:13. Olha que boa palavra, olha que coisa magnífica que eu vou ler para você, que faz parte do Evangelho. Se você for no Velho Testamento procurar um assunto desse, você não vai encontrar, porque lá o Evangelho não estava revelado. Na Velha Aliança era guerra, batalha, inimigo, o tempo todo guerra, batalha, inimigo, perseguição, luta, né? Você vai procurar esta palavra que eu vou te ler lá, não vai encontrar, porque isso só é revelado depois da cruz, para o apóstolo Paulo, que recebeu direto de Jesus Cristo a revelação do Evangelho da graça de Deus. Então vamos lá, Colossenses capítulo 1, verso 13 até 20. Olha que boa notícia, ele nos libertou do império das trevas. Olha que lindo, não soa bem aí no teu coração? Não traz um
um prazer profundo no teu espírito, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, neste reino, nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Quem é que fez isto? Aí Paulo fala, Ele é a imagem do Deus invisível, falando de Jesus, o primogênito de toda a criação. Agora mostra Jesus como o Deus criador de todas as coisas, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, o mundo visível e o mundo invisível, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade. E a tônica é o verso 20, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Então vamos àquela pergunta. Na live passada eu não fiz essa pergunta, mas hoje vou fazer. Por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? O que estava acontecendo lá? 4 ensinamentos errados estavam introduzidos na igreja dos Colossenses. E se você procurar hoje, nas pregações de hoje, você vai ver o mesmo quadro, a mesma coisa. O primeiro deles é o asceticismo. O que é o asceticismo? Naturalmente, essa palavra asceticismo, ela abrange um campo grande. Mas eu vou falar só o básico, o principal. Se você for lá no capítulo 2 de Colossenses, Paulo fala sobre o rigor ascético. O que é o asceticismo? O asceticismo é tudo aquilo que me cobra alguma coisa, tudo aquilo que tem um custo, que eu tenho que fazer alguma coisa para Deus, que Deus quer coisas para me abençoar, Ele quer que eu pague tributo a Ele, não é? Que eu dê muita oferta, tudo aquilo que me custa alguma coisa, e alguma dessas coisas me traz sofrimento, aquele rigor ascético, não é? O asceticismo, ele mostra um Deus de barganha. Eu tenho falado isso sempre. O que é o Deus de barganha? É aquele Deus que, para fazer qualquer coisa ao meu favor, ele cobra alguma coisa, tem um custo. Eu tenho que dar alguma coisa para ele, eu tenho que dar uma oferta para ele, eu tenho que sempre dar alguma coisa para ele. Aí ele vai avaliar aquilo que eu dei, né? Se eu dei muito, então ele vai avaliar e depois ele vai me devolver as mesmas coisas com acréscimo. Então aquele Deus que é pregado pelo falso evangelho, o Deus que quer que eu sacrifique, o Deus que quer que eu dê tudo que tenho, o Deus que quer que eu dê o meu melhor. Então ele quer que eu pegue o meu melhor, dê para ele e fique com o pior, fique sofrendo aqui, oprimido, porque eu dei o meu melhor para ele. É o Deus da fogueira santa de Israel, que não existe, isso é uma invenção. Não existe fogueira santa de Israel. Mas essa tal de fogueira santa de Israel é o momento que eu tenho que dar tudo que eu tenho, tudo financeiramente. Eu tenho que dar minha casa, meu carro, a minha poupança, meu fundo de garantia, né? O meu auxílio emergencial. Primeiro é Deus. E tudo tem um custo. Deus da barganha é o que mais se prega aí nesses meios de comunicação. Tudo é um sacrifício, tudo é um segundo boi. Tudo eu tenho que dar. E ele quer as coisas, porque se eu não as der, então ele não vai gostar muito de mim. Ele é um Deus da troca, você está entendendo? Esse Deus da barganha anula totalmente o evangelho da graça de Deus.
onde tudo já me foi dado por Cristo gratuitamente. O segundo item, que estava lá na igreja dos Colossenses, é o gnosticismo. O que é o gnosticismo? Entre muitas coisas, eu quero sentir um Deus na carne, eu quero me descontrolar, eu quero tremer, eu quero um Deus que arrepia meu corpo, que me leva a ficar rodando, sapateando, canela de fogo, sapato de fogo, essas coisas que não existem na palavra de Deus. É um Deus que eu quero que Ele me dê visões, eu quero ver coisas, eu quero ter experiências que me descontrolam, e eu caio no chão pelo poder de Deus e fico lá todo confuso, me retorcendo. É o gnosticismo. Se você for lá no capítulo 2 de Colossenses, no verso 18, Paulo fala: ninguém domine a tua vida ao bel prazer dele, como ele quer dominar. Em que ele se baseia esse domínio? Ele tem visões, ele tem uma mente carnal que produz um monte de visões. Ele fala que essas visões, tudo é Deus falando com ele. Então ele começa a dizer: olha, Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo, a respeito da sua vida, a respeito da igreja, e leva as pessoas, ao invés de ficar na palavra de Deus, a ficar obedecendo às suas revelações. Está cheio disso no meio da igreja. E ele começa a controlar a vida das pessoas baseado nas suas revelações. Ele fala assim: tem um dom, olha, o líder tem um dom, ele tem um dom de visão. Então ele vai lá, fala alguma coisa do Velho Testamento, acaba, olha, Deus acaba de me revelar, Deus me revelou, e começa a falar um montão de baboseira, e as pessoas que não conhecem o Evangelho acreditam. E ele começa a dominar a cabeça das pessoas baseado nas suas visões produzidas por uma mente carnal. Então Paulo fala o quê? Ninguém domine a tua vida baseados nessas visões e revelações produzidas por uma mente carnal que produz um monte de coisa na cabeça dele. Que outra coisa que estava na igreja dos Colossenses? O misticismo. Todas essas, isso que eu estou te dizendo é uma coisa, é uma mescla, é tudo misturado. O que é o misticismo? Eu tenho falado isso bastante, que você deve até estar enjoado. Você vai num culto, numa igreja que se diz evangélica, então você vai encontrar lá um pouquinho da macumba, um pouquinho do catolicismo, um pouquinho do espiritismo e um pouquinho de Jesus. Então você vai lá, eu já disse isso 1000 vezes, você na igreja católica tem a água benta, a medalhinha de Aparecida, o terço, o rosário, as rezas, e todo mundo traz isso para casa. Na igreja evangélica tudo isso virou coisas ungidas. Você vai numa igreja evangélica, tá lá um sal grosso que é coisa da macumba. A macumba usa muita rosa, tá lá a rosa, né? Você entende? Você vê um monte de coisas. Na igreja católica era benzida, na igreja evangélica é orado. Então eles aparecem com uma água que falaram que trouxeram do Rio Jordão. Pensa bem a mentira. Aquela água é milagrosa. Você vai levar para casa, ou vai beber, ou pôr na comida para libertar a tua família. Então é água orada, é chave ungida, é tijolinho da casa própria, é chavinha da casa própria. É uma verdadeira feitiçaria. Então você vai lá, você vai ver um pouco de catolicismo, um pouco de espiritismo, né? Eles vão invocar bastante demônio, manifesta. Eu nunca vi no Novo Testamento alguém num culto que é dirigido a Deus ficar invocando o diabo. Eles nem falam em nome de Jesus, é o demônio. E aquela gente fica aqui, não conhece o Evangelho, fica toda atormentada lá, amedrontada, com a mente destruída. Você encontra isso na igreja evangélica. Você não vê essas igrejas grandes da televisão, é uma pura feitiçaria. Toda hora é um propósito, toda hora é um envelope, toda hora é uma coisa orada, toda hora é uma coisa ungida. Eu já vi um deles um dia na televisão, com um montão de saquinho de cimento, presta atenção, dizendo que era cimento ungido para você ter a casa própria. Olha que absurdo. Já vi eles num monte aí, com um monte de vassoura. Eles estavam lá, em nome de Jesus, nós consagramos essas vassouras aqui no monte, e quando nós distribuirmos essas vassouras ungidas em nome de Jesus, o pessoal vai dar uma oferta,
e vai levar uma vassoura para varrer o mal da casa dela. Olha que besteira, gente. Então você encontra isso também nos dias de hoje, também estava na igreja dos Colossenses. E outra coisa, quarta e última, tinha o pessoal da lei, o pessoal das festas das primícias, o pessoal do sábado, o pessoal do Velho Testamento, levando alguns a praticar aquelas coisas. Então imagine uma igreja que tem toda essa confusão. Como está a cabeça deles? Está toda destruída, eles não conhecem o evangelho da graça de Deus. Imagine uma pessoa que está num lugar que alguém vê coisa, e aquele sente um calor, e o outro revela, e esse mostra isso, e agora tem que voltar para a lei. A cabeça dela é uma confusão, é um zigue-zague, ela não sabe em que acredita. Os colossenses estavam assim. E o que acontece na mente de uma pessoa que está num ambiente desses? Cria-se um véu tão espesso que eles perdem a pessoa de Jesus Cristo de vista. Eles perdem a obra de Cristo na cruz de vista. Eles começam a crer nessas crendices todas e não enxergam mais. Eles são cegados para o que aconteceu na cruz. Eles se tornam cegos para o evangelho da graça de Deus. Eles falam, eu creio em Jesus, mas não acredito no que foi feito na cruz. Já foi feito. Então Paulo escreveu esta carta para corrigi-los, mostrar a grandeza. Então Paulo começa dizendo, olha, ele já libertou do império das trevas. Quem fez isso? Foi Jesus. Ele é o Deus que se encarnou, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e tudo que precisava ser feito já foi feito na cruz. Paulo começa a engrandecer e mostrar a pessoa de Jesus Cristo, e levá-los a ver que eles estão crendo em coisas que não tem nada a ver, que eles perderam a obra da cruz de vista. E aí Paulo vai discorrendo, nós já estamos muito tempo nesse assunto, até que chegamos no verso 20. A live passada, o nome da live passada foi o sangue da sua cruz. Mas nós vamos continuar hoje falando a respeito do sangue. Verso 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, agora a tônica é isso, ó, por meio deste sangue, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Então o que Paulo está dizendo? Ele fez a paz pelo sangue da cruz, e por meio desse sangue ele reconciliou a terra e o céu, por meio do sangue. Então deixa eu novamente trabalhar com você nesse pensamento a respeito do sangue de Jesus. Você tem que entender o seguinte: Jesus Cristo, ele era Deus em forma de homem. Ele nasceu da Virgem Maria. Você, se for ali em Lucas, você vai ver toda essa narrativa. O anjo Gabriel aparece para Maria e fala, salve agraciada. Ela fica perturbada com aquela saudação. E o anjo diz para ela, olha, você achou graça diante de Deus, e você agora vai dar à luz um filho. E esse filho será chamado Filho do Altíssimo, será um ente santo. E ela falou assim, mas como isso vai acontecer comigo? Eu não tenho relação com homem algum, ela era virgem. E aí o anjo Gabriel fala para ela, vai descer sobre você o Espírito Santo, a sombra do Altíssimo vai te envolver. De sorte que esse filho que você vai dar à luz, ele será chamado Filho do Altíssimo. Então eu vou explicar isso de uma forma simples e rápida. Jesus Cristo, ele tinha a mãe humana, mas o pai dele era Deus, a genética de Jesus Cristo era Deus. Então como é que nós nascemos? A semente do nosso pai se introduziu no útero da nossa mãe e houve uma fecundação, e aí nós nascemos. E nós herdamos o grupo sanguíneo do nosso pai, as características do nosso pai, porque a semente veio dele e nos produziu. Agora Jesus tinha a mãe física, mas não tinha um pai natural.
A semente que foi gerada e posta no ventre de Maria era uma semente de Deus, uma semente de origem celestial. Será que você entende isso? Se você quer saber se o pai realmente é o pai da criança, pega a criança, faz um exame de DNA e o sangue da criança é o mesmo grupo sanguíneo do pai. Jesus tinha uma mãe física, mas não tinha um pai físico. O pai era Deus. Então o grupo sanguíneo de Jesus Cristo é um grupo sanguíneo que veio de Deus. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Deus é espírito, não tinha sangue. Mas quando ele se encarna na pessoa de Jesus Cristo e ele nasce como um de nós aqui na terra, ele passou a ter sangue. Então Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Só como ele não tinha um pai humano físico, o pai dele era Deus, então a qualidade do sangue de Jesus Cristo não era um sangue como o meu e como o teu, contaminado pelo pecado. Todos nós viemos de Adão, nascemos contaminados, com sangue contaminado e uma carne contaminada. Mas Jesus não nasceu assim. Ele é o Filho de Deus, a semente de Deus. Ele nasceu com o sangue de Deus, um sangue de uma outra dimensão. Um sangue cuja origem é dos lugares celestiais, é um sangue do próprio Deus. Então o sangue de Jesus Cristo não era contaminado pelo pecado. E a carne de Jesus Cristo, a carne dele também não tinha, Jesus Cristo não tinha essa natureza humana caída que nem nós. Ele nasceu sem pecado. Ele nasceu puro. As paixões que existem na nossa carne não tinham na carne de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele não nasceu contaminado por uma semente humana. A semente que ele nasceu era uma semente de Deus. Então a carne dele era uma carne perfeita. Jesus Cristo não tinha aquelas obras da carne, como está lá em Gálatas 5. Prostituição, lascívia, impureza. Nós temos isso na nossa carne. Mas a carne de Jesus Cristo era uma carne perfeita. Não tinha essa mesma carne estragada pelo pecado que nós temos. Quero ler aqui Romanos capítulo 8, para você entender aqui. Romanos capítulo 8. Vamos ler verso 1, mas a tônica é o 3. Agora, pois, nenhuma condenação existe para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Guarde bem essa palavra, semelhança. Semelhança que tem a mesma aparência, mas não é igual. Isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, olha lá, condenou Deus na carne de quem? De Jesus Cristo. Ele condenou o pecado. Então o que Paulo está revelando? Que o corpo de Jesus Cristo era semelhante ao nosso. Tinha uma semelhança da nossa carne pecaminosa, mas não era igual. Ser semelhante é ter uma mesma aparência, mas não ter a mesma substância. É só uma coisa semelhante, mas não é igual. Então a carne que Jesus Cristo tinha, o corpo de carne dele, você tem que entender, não veio da genética de Adão, não tinha pecado no corpo dele. Era uma carne perfeita. Será que você entende quando eu estou dizendo isso? Quando João Batista, ele viu Jesus Cristo, ele falou: olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João Batista está querendo dizer? Quando você olha para o Velho Testamento e vê os cordeiros que eram sacrificados, o que Deus pedia? Deus pedia um cordeiro de 1 ano sem mancha, sem defeito. Ele só aceitaria o sacrifício se fosse um cordeiro puro, limpo, sem defeito e sem mancha.
Quando João Batista vê Jesus Cristo, ele fala: olha o Cordeiro de Deus. Não foi o Cordeiro do homem oferecido pelo homem. Foi um Cordeiro de Deus. O que João Batista enxergou? Eu já expliquei isso. João Batista era filho do sacerdote Zacarias. O sacerdote Zacarias fazia todos aqueles sacrifícios com animais no templo. E deve ter contado para João Batista tudo o que acontecia lá dentro, o sacrifício. Deve ter ensinado toda a velha aliança para João Batista. Então João Batista não era alguém que não conhecia o Velho Testamento. Ele conhecia tudo sobre a lei, sobre os sacrifícios, sobre os cordeiros. Quando ele viu Jesus, a mente dele foi lá para a velha aliança, naqueles sacrifícios que o Pai fazia. E ele identificou Jesus como um Cordeiro de Deus, enviado por Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus Cristo tinha um sangue de Deus, um sangue puro. E tinha uma carne pura, que não era contaminada como a nossa. Porque se a carne dele fosse contaminada como a nossa, ele seria um cordeiro impuro, um cordeiro com mancha. Ele não poderia ter morrido na cruz do Calvário por cada um de nós. Eu tentei explicar, mas isso vai muito além das palavras. Você entende o que eu estou dizendo? Vamos recapitular. Então Jesus tinha um sangue de Deus, um sangue puro que não era contaminado pelo pecado. E aquele corpo que Jesus Cristo tinha não era um corpo caído, deteriorado pelo pecado como o nosso. Era uma carne perfeita, um corpo perfeito. Quero ler lá em Hebreus capítulo 10. Esse capítulo 10 de Hebreus fala que a lei era uma sombra, que não resolveu o problema. Mas no capítulo 10 tem uma coisa interessante, onde a partir do verso 4 o apóstolo diz: porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Então era impossível que todo aquele sacrifício do Velho Testamento fosse remover a culpa. Então aquilo era uma coisa que não resolvia, tinha que ser feito constantemente. Não resolvia o problema, era impossível todo aquele sacrifício do Velho Testamento remover o pecado. Então o pecado nunca foi removido pelos sacrifícios da lei. Aí ele continua dizendo: por isso, ao entrar no mundo de sacrifícios e oferta não quiseste, olha lá, um corpo me formaste. Então aquele corpo que Jesus Cristo tinha, nasceu aqui na terra, foi um corpo formado lá no céu por Deus. Um corpo formado, um corpo perfeito, sem contaminação, sem pecado, uma carne perfeita, sem corrupção. Então quando Cristo nasce, ele vem com esse corpo, um corpo incorruptível. Você sabia que se Jesus não morresse na cruz, ele é um ser eterno, ele nunca iria morrer? Ele não tinha um corpo que iria ficar doente como o nosso, iria desfalecer, iria morrer. Ele era imortal, com aquele corpo que ele nasceu, semelhante a cada um de nós. Mas ele foi para a cruz, só ali na cruz que puderam matar o corpo, não o espírito. Então a carne de Jesus era perfeita, o sangue dele era um sangue de Deus. Ele era o Cordeiro perfeito. Quando João Batista olhou para ele, falou: olha, agora é o fim da lei, agora é o fim do sacrifício, acabou a velha aliança. Olha o Cordeiro de Deus, que realmente vai resolver o problema do pecado no mundo. Você entende essa linguagem? Olha, quem só está atrás de bênção, de vitória, de muda isso, muda aquilo, eu quero casa, eu quero carro, não entende nada do que nós estamos falando. Quem está debaixo de lei, de jugo, não entende essa linguagem, nem gosta desse tipo de assunto. Ele quer assim: quero vitória, quero conquistar, quero prosperar, quero comer o melhor dessa terra. Ele é totalmente cego para um assunto tão importante como esse que nós estamos tratando. Então Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus perfeito. O sangue dele era um sangue perfeito. Você entende o que eu estou dizendo? Quero ler aqui
para você Atos, capítulo 20, e o verso 28. É um verso que eu leio muito aqui, Atos 20 e 28. Paulo vai para Jerusalém, vai ser preso. Ele está dando instruções aos bispos da igreja de Éfeso. Então ele fala assim no verso 28, olha, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, olha lá, a qual ele comprou a igreja com seu próprio sangue. Está dizendo que ele comprou a igreja com seu próprio sangue, a igreja de Deus, porque Deus comprou a igreja. Comprou a igreja com seu próprio sangue. Então olha como o sangue de Jesus era um sangue de Deus. Era o único sangue que poderia estabelecer a nova aliança. Quando ele estava participando da ceia, ele disse, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Você entende a grandeza disso? O selo da nova aliança. O selo da nova aliança é o sangue perfeito, é o sangue de Deus, é o sangue de Jesus Cristo, é o sangue da nova e eterna aliança. A velha aliança, o selo era o sangue de animais, que não resolveu o problema, mas a nova aliança, o selo da nova aliança é o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Por isso que a nova aliança, a nova e eterna aliança, a nova aliança, esse Evangelho da Graça de Deus é uma nova aliança, é uma aliança eterna, que não tem fim, selada com um sangue perfeito, o sangue de Jesus Cristo. Você entende em que aliança nós estamos? Nós não estamos numa velha aliança, num Velho Testamento, cuja base da aliança selada com sangue de bodes. Olha como isso é fraco. Nós estamos numa nova aliança, uma aliança que não tem fim, indestrutível, onde não se perde a salvação, onde se é reconciliado, justificado. É uma eterna aliança. Por que uma eterna aliança que não tem fim? Porque o selo dela é um sangue de Deus, é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Será que você está entendendo esse leitinho, esse arroz com feijão? Então Jesus Cristo era Deus em forma de homem, com uma carne perfeita. É um sangue de Deus. Este sangue teve o poder de remover toda a culpa. O que se fazia na velha aliança? O culpado ia lá, levava um animal, apresentava o sacerdote, ele punha as mãos sobre o animal, transferia a culpa dele para o animal, o sacerdote degolava o animal, pegava o sangue e aspergia. Aquele sangue de animal, um animal inocente que não tinha culpa, mas o pecador passou a culpa dele para o animal. O sacerdote oferecia esse animal como sacrifício, aspergia o sangue do animal, e a culpa do culpado verdadeiro era perdoada pelo sangue do animal. Na nova aliança, Deus pegou o pecado de todo mundo e pôs sobre Jesus Cristo. E Jesus Cristo derramou aquele sangue. E o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purificou. Houve a remissão dos pecados. Por isso que em Colossenses, Paulo está dizendo que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio deste sangue ele fez o quê? Por meio dele reconciliasse todas as coisas, nos dois mundos, quer sobre a terra e quer nos céus. Então, é este sangue que foi derramado na cruz, é que removeu a parede da separação, é que removeu toda a culpa. É o sangue, o sacrifício de Cristo na cruz foi o último sacrifício da lei. Não precisa se repetir mais. Por quê?
porque Cristo era o Cordeiro perfeito, a carne perfeita, o sangue perfeito. Ele cumpriu todos os quesitos da lei e foi o último sacrifício da lei. Os sacrifícios acabaram, a lei se cumpriu e Cristo removeu a lei através do seu sacrifício. Um sacrifício perfeito que nós temos falado aqui, insistindo muito nisso. Ele foi o sacrifício perfeito, o verdadeiro Cordeiro sem mancha, sem mácula, o sangue puro, carne perfeita, não tinha culpa, mas levou a culpa de todos nós. Então é indestrutível o sacrifício de Cristo na cruz. É indestrutível. Por que nós falamos que a graça de Deus foi derramada sobre nós e nós somos salvos pela graça e nunca vamos perder a salvação? Porque a base dessas verdades é este sangue que foi derramado na cruz. Por que nós falamos que o pecado foi removido na cruz? Por que nós falamos que houve a remissão dos pecados? Por que nós falamos que não há mais culpa sobre nós que cremos em Cristo Jesus? Porque este sangue teve o poder de executar a remissão dos pecados. Será que você entende isso que eu estou te dizendo? Vamos aqui mesmo em Colossenses, nós vamos chegar lá mais para frente. Olha o Colossenses 2,14, entenda isso. Tudo que nos condenava, toda a culpa, toda a acusação, toda a maldição, tudo que pesava sobre nós, Cristo destruiu tudo isso. E desfez tudo isso na cruz, acabou com a culpa na cruz, acabou com tudo aquilo que devíamos. Por isso que nós não temos que pagar preço por nada, não existe mais preço a ser pago. Cristo pagou tudo na cruz por nós. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando aonde? Na cruz. Então o que era esse escrito de dívida? Toda acusação da lei que nos condenava, nos cobrava. E como nós não conseguimos cumprir a lei se tornou o ministério da morte, nos executava. Como Jesus Cristo tem um sangue puro, uma carne pura e um cordeiro puro é oferecido como um sacrifício perfeito, então ele cumpriu a lei, cumpriu a exigência da lei. Esse escrito de dívida que era contra nós, nos era prejudicial, e eram as ordenanças que pesavam sobre nós, Cristo removeu tudo, encerrando, cravando aquilo na cruz. Por isso que nós entendemos que o fim da velha aliança é Cristo. Quem não entende isso vai falar, não entende. A lei acabou, o último sacrifício foi feito. Todas as ordenanças da lei acabaram-se porque Cristo cravou tudo isso na cruz. Tudo que nós devíamos, tudo que a lei condenava e nos cobrava, nos era prejudicial, acabou na cruz. Toda a culpa acabou na cruz. Toda a dívida que nós tínhamos acabou na cruz. Será que eu entendo isso e acredito nisso? Será que eu entendo e creio nisso? Isso é o centro do Evangelho. Quero ler aqui o que Paulo fala na primeira carta dele aos Coríntios. Você tem que entender isso. Paulo era um pregador do Cristo crucificado. Paulo pregava o Cristo morto na cruz. Ele não ficava só no ressuscitado. Só o ressuscitado. Não, Paulo pregava o Cristo crucificado. Ele mesmo fala isso. Por que ele pregava o Cristo crucificado? Porque é na cruz. Quando Cristo foi crucificado, é que tudo isso que eu estou te falando se cumpriu. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Olha o que ele diz.
Certamente a palavra da cruz. O que é a palavra da cruz? É o ensino de tudo aquilo que aconteceu na cruz. A morte de Cristo na cruz e o sangue derramado. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Então quem está perdido, mesmo perdido dentro de uma igreja evangélica, está cheio de gente perdida no meio de uma igreja evangélica. Ele está fazendo voto, sacrifício, campanha, fogueira santa, pegando todas as coisas oradas e ungidas. Ele não sabe nem o que é ser salvo. Ele está fazendo tudo isso aí para prosperar, para casar, para ter casa própria, para ter dinheiro, para virar empresário. Esse é o evangelho da mentira. Ele está morto, ele está lá dentro de uma igreja evangélica, perdido ali dentro. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Se você chegar para uma pessoa dessa, só faz campanha, voto, sacrifício e fogueira santa, e falar essas coisas que eu estou falando a respeito da cruz, ele não entende nada, é loucura para ele. É loucura chegar para uma pessoa assim e falar: você não precisa de campanha de libertação, de unção com óleo, de sessão de descarrego, de sexta-feira forte, porque você já foi liberto do império das trevas. Ele vai achar uma loucura, que ele está amarrado aos demônios procurando um culto de libertação. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o que é a palavra da cruz? É o ensino daquilo que aconteceu na cruz. A palavra da cruz é o poder de Deus, Paulo fala. Olha o verso 23. Nós pregamos Cristo crucificado. O que Paulo fala? Isolar o ministério terreno de Jesus, a morte de Jesus, e estão centralizando tudo só no o ressuscitado, o ressuscitado. O ministério de Jesus teve 3 fases. Primeira fase, ele nasceu como judeu, veio cumprir a lei, para pôr um fim na lei. Segunda fase, ele vai se tornar o cordeiro do sacrifício. Depois que ele cumpre a lei, ele vai para a cruz cumprir o último sacrifício da lei. Ele vai se tornar o Cristo crucificado, o Cristo morto. A segunda fase do ministério de Jesus é quando ele vai para a cruz, ele vai ser o cordeiro morto, o Cristo crucificado, antes da ressurreição. E a terceira fase é o ressuscitado. Depois ele ressuscitou e foi embora. Mas as 3 fases do ministério dele são importantes. Entende o que eu estou dizendo? Não tem essa separação. As 3 se tornam o ministério de Jesus Cristo. Se não tivesse o lado humano, que ele viesse cumprir a lei, não teria a cruz e não teria a ressurreição. As 3 coisas estão ligadas, são juntas. Não estão separados, uma coisa está ligada na outra. São as 3 fases, primeira, segunda e terceira, que juntas se formam no verdadeiro ministério de Jesus Cristo. No verso 23, mas nós pregamos Cristo crucificado. O que Paulo pregava? É palavra dele. Eu não estou inventando isso. Eu não estou aqui acrescentando alguma coisa, ou acrescentando alguma palavrinha. Não é? Você quer ver uma palavrinha que se acrescenta? Aqui em 1 Coríntios 3, a partir do verso 10, vou te mostrar uma palavra que tem sido acrescentada, que não existe isso. Olha, segundo a graça de Deus, lancei o firme fundamento como prudente construtor. O que Paulo está dizendo? Que Paulo lançou o fundamento é Cristo. Outro edifica sobre ele. Porém, veja cada um como edifica. Então o que eles falam aqui? Outro edifica sobre ele. Veja como cada um sobre edifica. Não tem essa palavra sobre edifica. Isso aí acrescentaram. Estou te lendo aqui. Veja cada um como edifica. Significando que muitos podem edificar. Não é só um único que vai receber revelação e ele vai edificar e os outros vão sobre edificar. Não existe aqui essa palavra sobre edificar. Então Paulo fala, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo crucificado. O que é o Cristo crucificado? O Cristo crucificado é o poder de Deus e sabedoria de Deus. O que Paulo está querendo dizer? Ele era um pregador do Cristo crucificado. O que é pregar Cristo crucificado?
É o que aconteceu na cruz, é o sacrifício perfeito, é o sangue derramado, é o cordeiro verdadeiro que foi pregado e crucificado lá. Eu não li isso para você, isso aqui é evangelho. Só que dificilmente alguém vai ler essas coisas para você. Procura na televisão alguém que abre esses textos para te ensinar isso. Nada, é só campanha, voto, sacrifício, vai ter vitória, vai ficar rico, dá tudo que tem, envelope disso, envelope daquilo, carnê de associado, assinatura de TV. Você vai encontrar isso. Você não vai encontrar essas pregações do evangelho aqui. Você entende o que eu estou te dizendo? Será que os olhos do teu espírito estão sendo destapados? Você está sendo iluminado? Então aquele sangue da cruz removeu a dívida, removeu a culpa para sempre, porque era um cordeiro perfeito, um sangue perfeito, um sangue de Deus. Foi removido tudo que eu devia, tudo que me separava de Deus foi removido, toda a culpa foi retirada, toda a parede da separação entre nós e Deus foi removida. Deus não está te cobrando mais nada, Deus não está apontando o dedo para você, te oprimindo, para você fazer coisas para Ele que lhe custem alguma coisa. Deus não está pedindo o teu dinheiro, o teu sacrifício, o teu jejum. Deus não está pedindo o teu voto. Não, isso é coisa do homem, é coisa da religião que explora e engana as pessoas. Deus quer que você creia no que Ele já fez, é isso que Ele quer. Vamos voltar lá para Colossenses. Esse tipo de pregação não é bem-vinda para quem não entende o Evangelho da Graça de Deus. Esse tipo de pregação para os pregadores da prosperidade, eles vão achar uma coisa fraca. Isso é muito fraco. Isso aí, a turma quer vitória, a turma quer alguém que grita, expulsa o demônio, faz aquele gesto, fala em línguas, traz aquele impacto para todo mundo, aí todo mundo fica assim, aí aparece aquelas irmãs chorando assim. Esse negócio de falar da cruz, sangue derramado, nova aliança, o preço foi pago, não, isso é coisa fraca. Eles pensam assim disso que a gente fala. Mas o que aconteceu no verso 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, por meio do quê? O sangue da sua cruz. Por meio desse sangue puro, sangue limpo, sangue de Deus, que eu já te expliquei, sangue incontaminado. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por meio deste sangue, o que ele vai fazer? Olha lá. Por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Então, através desse sangue que removeu toda a parede da separação. Será que você entende isso? Entre você e Deus não há mais obstáculos, não há mais barreiras, não tem muralhas, não tem gigante Golias, não tem mais o pecado, porque o pecado foi removido na cruz. Será que você entende que nós temos um acesso direto a Deus sem interrupção? Será que você entende que eu não preciso de coisas de ponto de contato, porque eu tenho acesso direto a Deus? Em qualquer lugar do planeta eu posso estar no Polo Norte ou no Polo Sul, solitário. Eu tenho contato direto com Deus, eu não preciso subir num monte santo, não preciso ir num templo de Salomão, porque Deus está lá, não preciso ir numa igreja de concreto, porque Deus está lá. Igreja não é mais casa de Deus. Casa de Deus somos nós vivos, que somos a igreja verdadeira. Não existe mais esses locais santos. O monte é santo, o templo é santo, a igreja é santa. Acabou esses locais santos. Não existe. Agora Deus veio para dentro de nós.
Eu não preciso mais de nada intermediário, eu não preciso de alguém que ore por mim, alguém que põe as mãos na minha cabeça. Não, eu tenho acesso direto a Deus, Deus tem acesso a mim agora. Acabou, a parede da separação foi removida. Ele reconciliou todas as coisas, em quais níveis? Olha lá o verso 20. Quer sobre a terra e quer nos céus. Então, o sacrifício dele, o sangue dele é tão puro, removeu tudo. Agora nós somos reconciliados com Deus. Quem aqui na terra, quando ele fala terra que se reconciliou com Deus, o que é na terra que está reconciliado com Deus? A igreja, nós que somos salvos, para nós não tem mais inimizade. Nós estamos reconciliados com Deus. O mundo que está perdido aí não está reconciliado com Deus. Eles estão se matando, se roubando, se destruindo, se enganando, mentindo. Mas nós não. Aqui na terra o que está reconciliado com os céus é a igreja, somos nós. Então ele reconciliou céus e terra. E removeu toda a parede da separação. Então não há mais obstáculo, não há mais um demônio na tua frente te impedindo. Será que você enxerga? Não tem mais barreiras, não tem mais muralhas, não tem nada entre nós e Deus. Cristo nos reconciliou para sempre. Agora, se eu estou numa igreja de lei, puseram tanto obstáculo na minha cabeça. Ai, não fiz o voto, Deus está virado comigo. E esse mês eu não dei o dízimo, estou perdido. Ai, não fui na vigília, estou arrasado. E não peguei envelope. Eles criam os obstáculos. Nessas igrejas eles põem a parede de separação na cabeça das pessoas. E elas ficam robotizadas e não conseguem entender que não há mais barreiras. Eu até canso de falar isso. Mas é tão poderoso isso que eu estou te dizendo. Vamos lá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ler mais uma coisinha lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo do número 5. Paulo está falando do mesmo assunto. A partir do verso 18, olha lá. Ora, tudo provém de Deus. Se tudo provém de Deus, significa que nada vem de mim. Que isso que nós vamos ler agora é uma coisa que Deus fez exclusivamente, já está feita. Eu não preciso fazer, e isso é indestrutível. Olha lá, tudo provém de Deus. O que provém de Deus? Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério. Qual é o ministério que Ele nos deu? O ministério da reconciliação. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Tudo vem de Deus. O que Deus fez? Que Deus me reconciliou consigo mesmo. De que modo? Por meio de Cristo, o Cristo crucificado, o sangue derramado. E nos deu um ministério. Qual é o ministério que Ele deu? O ministério da reconciliação. Então nós, que estamos debaixo da graça de Deus, levamos o evangelho da graça de Deus, pregando que tudo já está consumado e já houve a reconciliação. Esse é o nosso ministério. Verso 19, a saber, onde estava Deus? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, olha lá, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Onde Deus estava no mundo, na pessoa de Jesus Cristo, reconciliando consigo o mundo, não acusando, nem imputando aos homens as suas transgressões. Ele nos confiou uma palavra. Qual é a palavra? A palavra da reconciliação. O que é a palavra da reconciliação? Esse evangelho da graça de Deus. Olha lá, verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Deus, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Agora, como isso se tornou possível? Olha o verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então, ali na cruz,
Cristo tomou o nosso pecado e Deus o fez pecado por nós para que nele nós fôssemos feitos o quê? A justiça de Deus. Mas o que tornou tudo isso? E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio deste sangue, eu já te expliquei que era sangue de Deus, o sangue da nova aliança é um sangue de Deus, do Cordeiro puro, verdadeiro. Por meio deste sangue ele reconciliasse todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Então, quando você entende que você está em paz com Deus, você foi reconciliado, cai uma tonelada da tua cabeça. Você entende que tudo foi removido, já foi feito, que nós estamos ligados profundamente a Deus, e Deus está ligado profundamente a mim. Que eu tenho a natureza de Deus, que Deus habita em mim, porque eu estou reconciliado com Ele. Deus não está me cobrando nada, não tem preço nenhum para pagar, não tem demônio entre eu e Deus, não tem macumba, olho gordo, inveja, nada, isso é tudo coisa deixada de lado, nada disso toca no verdadeiro Filho de Deus. Quando eu entendo que sou salvo e não vou perder a salvação, que já fui liberto do império das trevas, que já houve a remissão dos pecados, deixa eu ler mais uma coisa aqui, Hebreus capítulo 9, para você entender mais um pouquinho sobre o sangue. Hebreus 9, vamos ler o verso 22. Aqui esse capítulo 9, Paulo está explicando sobre o sacrifício perfeito de Jesus, a mudança, não há mais lei, tudo mudou. E aí ele diz no verso 22, com efeito, quase todas as coisas segundo a lei, olha lá, se purificam com o sangue, e sem derramamento do sangue não há remissão dos pecados. O que Paulo está dizendo? Que de acordo com a lei, quase todas as coisas se purificam com sangue, e se não houver derramamento de sangue, não pode haver a retirada dos pecados. Como Cristo derramou o sangue dele na cruz, cumprindo esse ritual da lei, houve o derramamento do sangue, então houve a remissão dos pecados. O que é a remissão da culpa? A remissão dos pecados é o perdão e a retirada de tudo isso. Foi tudo retirado, ele cumpriu a lei, o sangue dele foi derramado e se cumpriu perfeitamente a lei, e houve a remissão dos pecados, toda a culpa, todo obstáculo, tudo foi removido na cruz. E não há mais barreira. Quando eu entendo isso, que coisa gloriosa, eu saio da religião, eu saio da escravidão da lei, eu saio do falso evangelho. O que é o falso evangelho? Os pregadores do Velho Testamento, as campanhas do Velho Testamento, as maiores falsas doutrinas vêm do Velho Testamento. Eles não entendem que tudo aquilo acabou na cruz, leva a igreja para lá, escraviza a igreja com aquela mentalidade da velha aliança. Será que você entende isso, meu irmão, minha irmã? Tudo foi removido na cruz. O fim da lei é Cristo, o fim de tudo aquilo acabou. O pecado que pesava sobre nós, o Cordeiro de Deus tirou na cruz, derramou o sangue dele. E através desse sangue houve a remissão dos pecados. Por isso que Paulo fala em Romanos 8, agora que nós entendemos isso. Se você for ler do capítulo 1 de Romanos até o capítulo 8, você vai ver que tudo ali se centraliza na justificação. Nós somos justificados. Depois que Paulo explica tudo isso, ele diz, agora, depois que nós entendemos tudo isso, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Paulo fala, porque a lei do Espírito da vida, uma nova lei, a lei da vida, trazida pela graça de Deus, entrou em nós e nos libertou da lei do pecado e da morte. Qual é a lei do pecado e da morte? A velha aliança, a lei de Moisés. A lei da vida entrou em nós e nos libertou da lei do pecado e da morte. Por isso que a salvação não se perde, nunca se perderá. Você acredita nisso? Você acredita nisso?
Olha que coisa grande que já foi feito por nós. Mas de novo eu repito, se a tua mente está presa na velha aliança, você não vai entender nada disso que eu disse. Se a tua mente está presa nos votos, sacrifício, fogueira santa, paga preço, eu tenho que ficar rico, tem que dar muito para receber alguma coisa, é Gideão, é Sansão, é as campanhas, é o segundo boi, é o sacrifício de Abraão. Você está totalmente cego, você não entende nada da nova aliança. Sinto em dizer, mas você ainda está nas trevas. Aceita essa palavra de hoje, meu irmão querido, minha irmã querida. Tudo foi removido na cruz. O Cristo crucificado é o poder de Deus. O Cristo crucificado, sangue perfeito, carne perfeita, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Quem entendeu isso está liberto. E os colossenses fizeram o quê? Voltaram as costas para esta verdade. Ficaram presos no asceticismo, gnosticismo, misticismo, volta da lei, as obras da lei, como nos dias de hoje você olha a igreja que diz igreja, a igreja está judaizada, é só coisa do Velho Testamento, voltar as costas para a obra da cruz. E o que ocasiona isso, que aconteceu com os colossenses? Eles perderam Cristo de vista, perderam a obra da cruz de vista e ficaram cegos nas falsas doutrinas. E assim nós vamos ficando por aqui, meu irmão querido, minha irmã. Foi uma alegria poder chegar até você. Vos amo muito e vou me despedindo dizendo isso. A tua vida vale mais que o mundo inteiro.